em colaboração com ele, então sobrou para mim. Eu mudei um pouquinho, mas no final vou falar exatamente do que está no resumo, de bacias estocásticas. Primeiro eu queria dar um panorama mais geral, quase uma brincadeira, com matemática das bacias hidrográficas. Então eu sou físico, na Federal da Bahia, fui aluno do Garcia, fiz um mestrado com o Haroldo, em problemas inversos. No doutorado eu trabalhei com outra coisa, foi redes complexas, mobilidade urbana, teoria dos grafos. No fundo, minha área é teoria dos grafos. E sou pesquisador do CEMADEM na área de desastres naturais e com foco em impacto de desastres em infraestruturas. Infraestruturas pensando em prédios, edificações, pontes e principalmente estradas, ruas e mobilidade urbana. Eu vou falar em 4 blocos, a só é mais rápida. Bacias hidrográficas como um problema inverso. A gente falou na terça e na quarta sobre problemas inversos, vamos colher um pouco aqui. Vou apresentar um brinco de teoremas hidrológicos, alguns conceitos de matemática em bacias hidrográficas. Vou falar sobre terrenos matematicamente construídos, terrenos hipotéticos, e por fim as bacias estocásticas. Tá, então, CJT. Haverá uma direção preferencial de escoamento para cá. Bem, esse é o problema direto em escoamento superficial. Agora vamos construir o problema inverso. Direto para onde eu vou. Inverso, quem veio para mim. Então, quem joga água para mim? Imagina que eu tenho esse ponto. A ida do 19 para o 10, eu represento uma seta no 19 apontando para o 10. É isso que eu fiz nessa figura. Não com os mesmos números, a figura que eu já tinha pronta. Então, aqui eu tenho a direção de fluxo em cada célula e eu escolho essa célula aqui para analisar. O que é que eu pintei em vermelho? Todo mundo que contribui hidrologicamente para esse ponto. Então, uma bacia hidrográfica, vamos chamar de BH, e a gente define a bacia hidrográfica a montante, então, hidrologicamente acima, a montante de um ponto E, denominado exutório, é o conjunto de todos os pontos do terreno que, por escoamento superficial, pelo problema direto, direta ou indiretamente, contribuem hidrologicamente para E. Então, eu pego e vejo quem joga água para cá. Então, o conjunto de pontos do espaço que tem um ponto em comum de escoamento, que esse se chama de exutório, é a bacia hidrográfica montante desse exutório. Esse é o problema inverso. Então, delimitar a bacia hidrográfica é um problema inverso em escoamento. E aí, pensando nos grafos, imagina que cada ponto do terreno vai ser um vértice
E eu crio uma aresta conectando dois vértices se e somente se a água escoar de um para o outro. Então, um grafo direcionado, sem pesos, acíclico. Eu tenho uma árvore, eu não consigo nenhum caminho fechado aqui. Em hidrologia real, na maioria dos casos eu tenho uma rede de drenagem que funciona assim. Em alguns casos especiais, na Amazônia, terrenos muito planos, eu tenho ilhas. Mas a gente pode desprezar e considerar que é árvore o tempo inteiro. Então, ok. O que é a bacia hidrográfica? É a árvore que tem aquele exutório como raiz. Então, delimitar a bacia hidrográfica é um problema de grafos, que é encontrar a árvore dado uma raiz. Ok. Então, algumas questões. Problemas inversos, como o professor Haroldo falou, tem uma classificação de bem posto ou mal posto, e você tem que analisar três coisas: existência, unicidade e sensibilidade. Uma bacia hidrográfica, a montante de um ponto E, BH de E, sempre existe. Então, esse é um ponto. Dado um ponto, eu sempre consigo definir qual é a bacia hidrográfica montante desse ponto. Ela sempre é única. Quem consegue matar a charada de por que ela é única? Uma explicação simples, conceitual. Por que eu não posso ter duas bacias hidrográficas distintas a montante de um mesmo ponto? O segredo do problema inverso sempre está no problema direto. Como o escoamento é único em uma única direção, é total em uma única direção, se a água cair no ponto, ela só vai para cá. Se ela só vai para cá, o inverso também. Isso. O que tem em comum todos os pontos de uma bacia? O exutório. Então, você nunca vai ter, dado um exutório, bacias hidrográficas distintas. Mas, se eu mudar um pouquinho que seja a altimetria, então, por exemplo, aqui, ao invés de ir para o 10, se esse cara aqui fosse 9, o pessoal que recebe água desse cara não vai receber mais do 19. Então, uma pequena mudança no valor de altimetria pode mudar bruscamente uma bacia. Em alguns casos, não muda nada. Você tem um terreno hidrologicamente consistente. Na maioria dos casos, muda. Então, o problema direto é o quê? Matriz de altimetrias, gerando matriz de direção de fluxos. Eu posso extrair a rede de drenagem, que é um grafo, como árvore. E a bacia hidrográfica sempre existe, sempre é única e é mal posto no sentido de Hadamard, que é sensível a pequenas variações. Um corolário, o exutório sempre faz parte da bacia. Então, eu defini que a água que cai no ponto contribui para aquele ponto. Tá? Parece simples, mas eu vou precisar desse corolário para definir bacia estocástica depois. Outra coisa interessante, uma bacia hidrográfica determina uma região simplesmente conexa. Por quê? Se a água consegue, quando cair no ponto, chegar no exutório, é porque eu consigo qualquer caminho contínuo que me leve a qualquer par de pontos. Então, eu não tenho buracos dentro da bacia. Pode parecer trivial, mas é muito útil na hora de construir bacias. Eu não preciso me preocupar com poças. Eu passo e depois eu digo, não tem buraco, limpo. Então, é uma maneira mais rápida de construir bacias. E aí vem uma pergunta de provocação. Dadas todas as bacias hidrográficas de um terreno, então imagine um terreno, eu passo cada ponto com o exutório e calculo a bacia hidrográfica montante de cada um. Eu consigo reconstruir o terreno? Então, imagina um terreno que eu não tenho agora as altimetrias, mas eu tenho as bacias, a montante, o conjunto de pontos que representa a bacia de cada ponto. Será que eu consigo reconstruir o terreno? Fica de provocação essa pergunta. Aquela caixinha que a gente compra ovo, né? E lá na geladeira também, tem uma função matemática que a imita, chama egg holder. É o seguinte, como é que esses terrenos chegam para a gente? São imagens digitais, imagens de satélite, arquivos GeoTIFF, georreferenciados, tem sistemas de informações geográficas, SIGs, que tratam esses dados. O professor Alessandro falou no primeiro dia sobre a base matemática dos SIGs. E quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, tinha algo que me incomodava.
eu ficava pensando, nossa, se esse terreno fosse assim, o que aconteceria, né? Ficava curioso. E aí depois eu aprendi a gerar os meus modelos digitais de elevação. Então eu posso criar o terreno que eu quiser para testar os meus algoritmos de fluxo, ver qual seria a rede de drenagem, qual seria a bacia hidrográfica. Então eu posso pegar uma função qualquer e construir um terreno, transformar esse terreno em GeoTIFF, georreferenciá-lo e usar os meus programas de hidrologia. A gente fez isso e dá resultados interessantes que podem ser exportados para problemas de otimização. O que é a bacia hidrográfica montante de um ponto? E pensando em otimização, é o conjunto do meu mínimo local. É a bacia de atração daquele mínimo local. Se eu passar os vales dos meus terrenos como poços, eu mapeei a bacia de atração de cada ponto. Então, eu consigo fazer alguma analogia e, de repente, alguns teoremas de hidrologia podem ser usados em otimização. Tudo que eu falei foi considerando uma premissa bem forte, que o escoamento é completo em uma única direção. Vamos perturbar um pouco isso. Como é que a gente pode mudar? Se o escoamento superficial não for em uma única direção, seja em o mesmo episódio de chuva, partição de fluxo. Então, imagine que chove tanto que a água escoa por um lugar, mas aquele canal não consegue mais suportar aquela quantidade de água e há uma segunda direção de escoamento. Então, não tem mais uma direção única, tem uma direção múltipla por multiplicidade de fluxo, por divisão de fluxo. Ou então, eu considero diferentes episódios de chuva. Então, imagine que uma vez ela veio para cá. Uma outra vez foi um volume de chuva tão grande, tão intenso, que não deu tempo da água sentir que por ali era melhor ir. Ela foi por um outro caminho. E ela começou, a água também moldou o terreno, ela se deu bem e continua por ali. Então, você tem um ensemble de eventos para considerar diferentes direções de fluxo. Se a gente trabalha dessa forma, como fica a existência, unicidade e sensibilidade das bacias hidrográficas? Continua sempre existindo? Sim. Continuo tendo pelo menos o exutório fazendo parte da bacia, eu sempre consigo definir a bacia. E a unicidade? Eu ainda mantenho a unicidade das bacias? O que é que vocês acham? Estou em um ponto. Uma hora, um outro ponto contribuiu para cá. Uma hora ele contribuiu para lá, e esse para cá nunca veio para cá. Então, a bacia não vai ser única. Uma hora esse ponto faz parte da bacia, outra hora não faz. Eu perco a unicidade. Então, imagina o seguinte exemplo. Eu tenho essa célula aqui, de altimetria 10. Ela pode mandar água para essas outras 3 direções. Para o 8, para o 9, para o 6, que são os vizinhos menores do que o 10, e não manda para esses. Então, imagina uma rosa dos ventos aqui. Eu coloco 0 onde não pode e 1 onde pode. Isso é qualitativo. Mas eu consigo quantificar de alguma forma a probabilidade? A gente formulou da seguinte forma. A probabilidade da célula IJ enviar água para uma célula vizinha, esse R e esse S são -1, 0 e 1. Indicam os vizinhos num reticulado bidimensional. Máximo entre 0 e a diferença de altimetrias. O máximo é só para eliminar a probabilidade negativa. Então, se o destino for mais baixo do que a origem, ok, funciona. Se não, a probabilidade é 0. Então, ela nunca vai poder mandar água para um lugar maior do que ela. E o denominador é só um fator de normalização, só para garantir que a soma seja 1. Então, alguns resultados. Simulação. Então, eu tenho o meu terreno, esse é o terreno. Eu simulei o escoamento. Então, para cada célula, por exemplo, aqui no 22. Terreno real? Não, da minha cabeça. E é da minha cabeça mesmo. Eu construí para obter coisas que eu queria ver. Mas a gente fez com terrenos reais depois. Esse é na mão. A célula 22 aqui, ela pode mandar água para 21 e para 18. Só. Na maioria das vezes, vai mandar para 18. Pelaquela formulação de probabilidade, mas pode mandar também para cá. Então, eu simulo por uma roleta, gero um número aleatório, comparo com a fatia da pizza para cada um e simulo.
Fiz isso 1 milhão de vezes, dividi aqui, e aqui o resultado. Então, a bacia hidrográfica, que antes era um mapa de zeros e uns, 0 não está na bacia, 1 sim está na bacia, vira um mapa de probabilidade de cada ponto contribuir hidrologicamente para a bacia. Então, eu marquei o exutório como um 150, só para eu saber identificar onde ele está. O que é que esse resultado mostra? Essas células aqui sempre contribuem para cá. Já essa célula aqui, que faz parte da bacia na abordagem tradicional, contribui 87% das vezes só. Então, algumas vezes essa água não vem para cá. Em compensação, essa célula aqui, por exemplo, 45% das vezes contribui para o exutório. Mas a abordagem tradicional não coloca ela na bacia. Pode? 9% das vezes. Então, assim, tem uma variação bem grande. E aí, o que é que eu queria? Nossa, seria muito legal se eu conseguisse um valor de probabilidade que fosse um limiar. Se tivesse probabilidade, ele faz parte da bacia. Se não tiver, não faz. Esse valor é o 45, nesse caso, mas foi aberto. Olha só, eu tenho 2 células diferentes que contribuem ao mesmo número das vezes para o exutório. Uma hora ela faz parte da bacia, outra hora não faz. Ironicamente, essas células também têm a mesma altimetria. São exatamente essa 28 em verde e essa 28 em azul. É só uma representação para o exutório. Era para ser 100. O exutório 100% das vezes contribui. O 150 é um truque computacional para eu achar onde estava o exutório. Só isso. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente transformou o objeto rígido, que é estar ou não estar da bacia, em um mapa de probabilidades, que pode ser usado para, por exemplo, previsão por conjuntos. Uma hora uma célula participa, outra hora não participa da bacia, dependendo do volume de chuva. Se você pensar uma bacia muito grande e uma chuva pequena, isso é só um exercício matemático, que tem sua graça, mas não tem uma aplicação operacional, talvez, intensa. Mas se você pensar fenômenos críticos, eventos extremos, muita chuva, pouco período de tempo, bacias de resposta rápida, bem pequenas, bem íngremes, talvez seja algo interessante. Bem, diferente, a gente perde unicidade, e a gente perde muita unicidade. Dado um exutório do terreno, a gente tem muitas diferentes bacias possíveis. E algumas bacias podem aparecer mais de uma vez, com a mesma configuração, com a degenerescência do fluxo. O que é que eu medi? Número de diferentes configurações e a sua frequência de aparecimento. Então, muitas bacias aparecem apenas uma vez. Poucas bacias aparecem muitas vezes. Então, ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres, lei de lei de potência. E, pasmem, quem é a inclinação dessa reta? A dimensão do espaço, 2. Super animador, mas muito especulativo. Ainda vou fazer em uma dimensão, vou fazer em 3, mas talvez essa inclinação seja exatamente a dimensão do espaço e isso possa me dizer alguma coisa sobre o problema, sobre o fenômeno. A gente tem muita coisa para analisar. Bacia média, bacia modal. Uma coisa que a gente percebeu é que a bacia que mais vezes aparece não é determinística. Então, isso é curioso. O que todo mundo usa não é o mais frequente, matematicamente falando. A gente precisa evoluir nas interpretações físicas e numa abordagem exata. O que é que a gente fez aqui? A gente tem, para cada terreno, a gente resolve essa equação, para cada ponto. Ok. Então, a matriz de transição de estados da minha cadeia de Markov vai ter essa probabilidade. Resolvo para cada ponto, tem um sistema linear para resolver. Como é que eu transformo ele num possível determinado? Tenho dois segredinhos. Um, no fundo, eu já usei nesse fator de normalização, que é que a água tem que ir para algum lugar. Então, a soma das probabilidades tem que dar 1. Outro segredo, o exutório sempre faz parte da bacia. Então, a probabilidade da água nele, ficar nele, é 1. Condição de contorno. Eu pego o meu terreno de forma que a água não saia da bacia. Então, todo mundo que está na parte mais alta tem que contribuir para dentro.
Usando isso, eu consigo um resultado analítico que bate exatamente com o meu resultado numérico. Esse resultado a gente está fechando para publicação e não vou me atrever. Eu falando parece que é fácil a formulação analítica, mas não é. Não vou me atrever a falar aqui. Quem falaria era o professor Solon. Ele é engenheiro mecânico pelo ITA, professor titular do INPE. A área dele é processo estocástico. Deixo só algumas referências. Tem uma biblioteca que a gente fez em linguagem C, chama Hydro-C, educacional para delimitação de bacias. Então, a gente dá um terreno matemático que quiser, um arquivo TXT, e ele gera as bacias hidrográficas, a rede de drenagem. O que a gente tem feito é sempre tentando sair dos sistemas de informação geográfica e ficando em bancos de dados. Isso é uma política Semadem, só deixei a referência por curiosidade. E a gente está fechando um artigo sobre as bacias, está em preparação e aceitamos parceiros. Quem tiver interesse em trabalhar nessa linha, a gente está ainda construindo as coisas. E é isso. Muito obrigado.